Before we start the show, I want to let you know something that I found out just last night. Next year will be our last season. The network will be ending The Late Show in May. And yeah, I share your feelings. It's not just the end of our show, but it's the end of The Late Show on CBS. I'm not being replaced. This is all just going away. Em julho do ano passado, Stephen Colbert anunciou que a CBS ia acabar com o The Late Show. Não apenas trocar de apresentador, mas eliminar o formato da grelha de programas. O Late Night foi de Dave Letterman durante 22 anos e chega ao fim com Stephen Colbert ao comando há quase 11. Para a história, fica um desfecho atribulado. Colbert tornou-se um dos mais ativos críticos de Donald Trump. A CBS decidiu cancelar o programa numa altura em que precisava da aprovação do presidente norte-americano para um negócio importante. Surgiram notícias de que o The Late Show perdia 40 milhões de dólares por ano, mas Colbert contesta esses números e as audiências mostram que era o Late Night Show mais visto do país. Fui tentar perceber o que é e não é verdade, e se o fim da linha para Colbert pode ser apenas o início do fim de vários late night shows. Humor à primeira vista. Com Gustavo Carvalho. Nas boas séries de investigação, basta um detalhe para mudar tudo. É como a Vodafone, que tem 24 meses de Netflix incluída nos pacotes fibra para passar de caso em caso, sem perder o fio à meada. Adere à Vodafone e tem 24 meses de Netflix incluída. Together we can. Vodafone. Hoje estou a solo no Humor à Primeira Vista, um episódio mais curto. Foi o fim do The Late Show, do Stephen Colbert, já anunciado desde julho do ano passado. Terminou na última sexta-feira, dia 21, ou melhor, de 21 para 22, assim é que é, de maio. Mas agora que chegamos aqui, o que me tem interessado perceber nos últimos tempos é até que ponto as alegadas razões financeiras apresentadas pelo canal são ou não verdade, e mesmo que não sejam verdade, se isso representa algum perigo para o formato dos late night shows. Os late night shows, como sabemos, já são uma tradição da televisão americana e especificamente dentro da área da comédia, porque os apresentadores sempre foram ou humoristas ou pessoas reconhecidas por graça. Alguns não fazem necessariamente stand-up, mas não deixam de ser figuras do humor. E bem, o que é que aconteceu para este formato terminar? Em julho, o que Colbert nos reportou em direto ao vivo no The Late Show foi que o programa ia acabar por decisão da CBS. O mais estranho é que o programa ia acabar e não necessariamente tentar renovar o programa, ou seja, à partida, se um dos grandes programas de uma casa televisiva, mesmo imaginemos aqui na SIC, funciona, tenta-se dar a volta. Os programas da manhã, por exemplo, são um formato que funcionam. Muda-se o nome, muda-se o cenário, mudam-se os apresentadores, não é? E o late night, há sempre mais ou menos essa expectativa, sempre que alguém está para ir embora, começam logo a surgir nomes de possíveis sucessores. Neste caso, surgiu um pouco do nada. Qual foi a suspeita que apareceu imediatamente? É que a CBS, portanto o canal de televisão que é dono do formato do The Late Show, que pertence a uma empresa chamada Paramount Global, estava em vias de ser adquirida pela Skydance Media. Um negócio no valor de 8 billion dólares, portanto milhares de milhão. E esta fusão, a merger, como eles dizem, só aconteceria com a autorização de Donald Trump. Donald Trump, como sabemos, não gosta muito de pessoas que fazem piadas sobre ele e que o criticam, e Stephen Colbert já tinha um passado político. Ele foi correspondente do The Daily Show e depois tinha tido uma versão de um programa semelhante ao The Daily Show, mas fazendo pouco principalmente dos republicanos nos Estados Unidos. Era em modo personagem, meio desconectado com a realidade, que se chamava The Colbert Report. E Colbert no The Late Show ganhou muito protagonismo
a partir do momento em que também começou a ser mais feroz no humor que fazia sobre Donald Trump. Trump não gosta disso. Aliás, quando se soube que o The Late Show ia terminar, Trump fez um post numa rede social a dizer que tinha ficado feliz pelo despedimento de Stephen Colbert. Dizia que o talento dele era ainda menor que os ratings dele e que esperava que Jimmy Kimmel fosse o próximo. É verdade que, possivelmente, de acordo com fontes, o programa de facto poderia estar a perder dinheiro. Digamos que já há uns anos também tinha acontecido um caso semelhante com Conan O'Brien, quando sai do Tonight Show, porque Jay Leno volta a esse programa. Um dos argumentos que usaram na altura era que Conan estava a perder dinheiro e o Conan rejeitou essa ideia. O mesmo volta a acontecer aqui. Portanto, o perder dinheiro pode ser verdade, pode também ser uma informação que está a ser usada contra Colbert internamente. De facto, isso conseguimos dizer com clareza, é que os programas deste género, os late night shows, têm vindo a perder a audiência ao longo dos anos. Já tiveram muito mais pessoas a ver em direto. Aliás, a certa altura os programas de Johnny Carson eram mais vistos do que a soma de todos os late night shows atuais. Portanto, é obviamente o formato que tem estado num declínio, mas a televisão em si tem sido um meio que ao longo do tempo, ao longo dos últimos anos principalmente, vai lutando contra isso, contra principalmente projetos que aparecem no online. Também é importante ressalvar que os late night shows conseguem também captar público no streaming e nos conteúdos das redes sociais. Portanto, também já não podemos pensar nestes programas só por aquilo que conseguem obter em direto na televisão. E por isso surge uma questão: será que Fallon, Kimmel, Oliver e Myers, que juntaram-se todos para enviar Stephen Colbert para a reforma, mas de forma muito amigável? Aliás, eles tinham tido há uns anos um podcast chamado Strike Force 5. Será que os Jimmys, o John e o Seth têm de ter algum receio por aquilo que está a acontecer a Colbert? Eu diria que sim. Primeiro, Trump vai continuar aí mais uns tempos, e sabemos que há donos de empresas que cedem mais facilmente a Trump, outros que são mais resistentes, mas essa ameaça do poder político vai continuar a deixar assim uma nuvem por cima destes apresentadores de programas de late night. E eu acho que provavelmente o formato precisa de ser reformulado. Não há mal nenhum em acharmos que Colbert obviamente foi afastado por uma força ou uma vontade política de Trump, e ainda assim dizermos que aquilo que Colbert apresentava e que os seus pares apresentavam pode ser melhor do que estava a ser, mais interessante, que algumas coisas já não fazem sentido no entretenimento atual, porque os late night shows sempre foram a paragem obrigatória das celebridades quando querem promover um filme, um livro, uma nova série, um novo álbum, um novo solo de comédia, o que seja. Mas essa lógica foi mudando e essas celebridades já vão divulgar todos esses conteúdos ao YouTube, a podcasts. A indústria da televisão deixou de ter esse monopólio das press tours, e cada vez mais as celebridades vão aos conteúdos, mesmo no Instagram, geralmente muito curtos, diretos. Há vários exemplos. Temos o Hot Ones com o Sean Evans, o Chicken Shop Date, temos o Subway Takes, vários conteúdos para uma nova geração. São os conteúdos em que de facto vão entrar em contacto com essas celebridades e o que raio elas estarão a promover na altura. Uma pequena nota até interessante: muito recente, o YouTube anunciou que vai tentar competir diretamente até com este Late Night Shows, criando um formato semelhante mas adaptado ao YouTube. Será apresentado pelo Julian Shapiro Barnum, que é o criador também de um conteúdo online chamado Recess Therapy, e o programa do YouTube chamar-se-á Outside Tonight. Será, pelo que eu percebo, feito na rua. E vamos ver como é que resulta, porque, quer dizer, fazer televisão no YouTube
será tão trágico como fazer YouTube na televisão, a meu ver. Mas é um sinal de que de facto estes outros tipos de conteúdos estão a competir mais diretamente com os formatos clássicos. E o já mencionado Conan O'Brien, há uns anos, penso que percebeu isso mesmo, quando deixa, obviamente, que ele apresentava o Conan numa estação muito mais secundária, a TBS. Eu tenho ideia que seria o equivalente a o Colbert estava na SIC e o Conan apresentava na SIC Radical. Dá para perceber a analogia. Eu acho que o Conan O'Brien há uns tempos percebeu isso e ele não perdeu popularidade. O Conan O'Brien, pelo contrário, acho que até ganhou popularidade junto de públicos mais jovens e vai para o 3º ano consecutivo a apresentar a cerimónia dos Oscars, portanto também não foi esquecido pelo mainstream. E Stephen Colbert resultaria muito bem num podcast, eu acho. Mas sabemos, entretanto, que se vai dedicar à escrita de um novo filme, O Senhor dos Anéis, um novo filme da saga do Senhor dos Anéis. Há uns tempos houve também um caso com um candidato democrata, o James Talarico, que muitas pessoas apontam que pode vencer a corrida para o Senado pelo estado do Texas, que historicamente é do partido oposto, é republicano. E às tantas, a entrevista que Stephen Colbert fez a James Talarico não pôde ser emitida no programa, acabou por ser apenas um exclusivo para o YouTube, onde atingiu milhões de pessoas, ou seja, acabou por tornar aquele conteúdo mais viral do que a FCC desejava e Trump desejava, por não cumprir uma suposta regra de igualdade. Neste caso, Colbert teria de entrevistar também os outros candidatos democratas na altura, na corrida pela nomeação democrata, mas essa regra tendencialmente nunca foi aplicada a este tipo de programas. Existia a vontade de começar a aplicar nos late night shows também, mas portanto estavam a aplicar uma lei que ainda não estaria em vigor. A CBS impediu que a entrevista fosse emitida e Colbert revoltou-se com a própria estação em direto, deu momentos muito engraçados que me fizeram lembrar a altura em que Conan O'Brien, em disputa com a NBC por sair do seu Tonight Show, decidiu, por exemplo, fazer sketches muito absurdos que consistiam basicamente em gastar o máximo de dinheiro possível à estação, porque, bem, o que é que vocês vão fazer? Despedir-me? Já vou ser despedido, já fui despedido, isto já vai acabar, portanto, mais do que a graça que tinham, gastavam era mesmo muito dinheiro. The good news is that until NBC yanks us off the air, we can pretty much do whatever we want, and this is the best part. We can do whatever we want, and they have to pay for it. Yeah, they do. That's how it works. I do it, and they have to pay for it. So, for the rest of the week, we're going to introduce new comedy bits that aren't so much funny as they are crazy expensive. Yeah. So, with that in mind, say hello to our new Tonight Show character, the Bugatti Veyron Mouse. There it is, the most expensive car in the world dressed up like a mouse. And as you can hear, the Mouse's theme song is the original master recording of the Rolling Stones classic, Satisfaction. Now let me ask you a question. Is this appropriate music for a car that looks like a mouse? No! Does it add anything at all to this comedy bit? No, it doesn't. Is it crazy expensive to play on the air? Not to mention the rights to re-air this clip on the internet? Hell yes! That's right, ladies and gentlemen. Total price tag for this comedy bit, $1.5 million. Sorry, NBC. We'll take a break when we come back. Colbert também se divertiu imenso nestes últimos tempos, convidou Dave Letterman para irem atirar objetos que são propriedade da CBS não é pela varanda, no rooftop. Subiram ao rooftop do Ed Sullivan Theatre, onde era gravado The Late Show e que é propriedade da CBS também, e foram atirar cadeiras e melancias e coisas do género diretamente para a rua só para se divertirem, claro.
E houve um momento em que a banda tocou também uma música dos desenhos animados Peanuts. Meanwhile, the owner of the music of a Charlie Brown Christmas and other Peanuts television specials has filed 4 lawsuits yesterday against those illegally using the famous song Linus and Lucy. Now, Peanuts is a powerful brand and corporation in and of itself. Anyone illegally using that music is going to have to pay through the nose. Lewis? Excuse me, Lewis. Is the band right now playing the same Peanuts music that I just said? People are being sued for using without permission? Is that what he's doing? Yeah, that's right now. Yeah, is that what they're doing? Yeah. Oh no, I hope this doesn't cost CBS any money. Que ao mesmo tempo isto é algo admirável de realçar, porque, apesar de tudo, Stephen Colbert teve a liberdade para estar em guerra aberta com a própria estação, ao vivo, em direto, durante estes últimos meses. Desde julho para cá, mais intensamente nos últimos tempos, obviamente. Isso é um caminho muito fértil para a comédia, porque há ali um sentimento de... Pois, vocês vão-nos tirar o programa, mas ainda assim nós saímos por cima. A verdade é que não saem. No último programa de Stephen Colbert tivemos direito a um carrossel de celebridades, entre as quais Jon Stewart não podia faltar, o grande mentor também de Stephen Colbert nos tempos da Comedy Central. E essa é uma das esperanças, que Jon Stewart continue, em parte com Jon Stewart e Seth Meyers e John Oliver e Jimmy Kimmel especialmente, Fallon não, de todo, a fazer humor sobre Trump. Não acredito que se vão envergonhar, até porque se autocensurarem, será aí a vitória de Trump. Não acredito que seja isso que aconteça. E Paul McCartney pôde regressar ao Ed Sullivan Theatre, onde se tinha estreado pela primeira vez na televisão americana há mais de 60 anos, em 1964, precisamente naquele palco com os Beatles, e despediram-se a cantar Hello Goodbye com Paul McCartney a desligar as luzes do Ed Sullivan Theatre. Vamos ver o que é que acontece. A CBS vai colocar no horário do Late Show um programa chamado Comics Unleashed, que é de um humorista e empresário chamado Byron Allen, que basicamente, que é um multimilionário, não é? Vai pagar à CBS para ter direito àquele slot e colocar para lá o programa que ele próprio vai produzir e que já foi inclusive emitido na CBS num outro horário, no horário a seguir ao Late Show. A grande conclusão acho que é que de facto os apresentadores de late night shows vão continuar a resistir a Trump da forma que conseguirem. Têm também de prestar atenção a outros fenómenos que estão a competir diretamente com este formato e, quem sabe, reformular o formato, ou até acredito que alguns acabem por simplesmente partir para outros meios, como Conan fez. Especialmente podcasts, porque sabemos também que dão espaço a uma conversa muito mais alargada do que aquela que os tempos televisivos permitem. A discussão sobre se Colbert foi ou não expulso da televisão diretamente por Donald Trump vai persistir no tempo. Há quem vá sempre alegar os prejuízos financeiros, mas é ingênuo pensar que Trump não teve mão no fim de Stephen Colbert ao comando do Late Show. Ainda assim, há um ponto relevante que é importante refletir. Será que os late night shows têm os dias contados? Isso só vamos descobrir mais para a frente. Para terminar este episódio a solo, não tenho ninguém para sugerir um beat, mas sugiro que subscrevam a newsletter que escrevo quinzenalmente para o Expresso, chama-se Humor à Primeira Vista. Basta ir ao site do Expresso, subscrever newsletters, selecionar Humor à Primeira Vista, é exclusivo para assinantes do Expresso, e depois passam a receber os textos que vou escrevendo sobre o que se anda a passar no mundo da comédia, quinzenalmente à sexta-feira à tarde. Um dos assuntos sobre os quais tenho escrito é exatamente este de Stephen Colbert. Antes de terminarmos, eu vou sugerir um momento, não sei se é histórico, do Late Show com Stephen Colbert, mas é de certeza o mais irónico, tendo em conta o seu fim. Donald Trump, em 2015, foi convidado. Parte da entrevista na altura já era sobre as pretensões
de Trump à presidência americana. Na altura já falava, por exemplo, da muralha que queria construir entre o México e os Estados Unidos da América. A verdade é que Colbert já saiu do ar e a muralha ainda não acabou de ser construída. Dizemos adeus no Humor à Primeira Vista a Stephen Colbert. Vamos acompanhar, obviamente, o que aí vem na sua carreira. Até lá, sigam o Humor à Primeira Vista em humoraprimeiravista.podcast com excertos em vídeo dos episódios. A fotografia de capa é de José Fernandes, com design de Tiago Pereira Santos. Um agradecimento especial ao Tiago Filipe pela voz do genérico e ao Rui Mirama pela ajuda. A coordenação é de Joana Beleza e a direção de João Vieira Pereira. Eu sou o Gustavo Carvalho, estou no Instagram e TikTok em Gustavo Rito Carvalho. I also want to apologize to you because I've said a few things about you over the years that are, in polite company, perhaps are unforgivable. Almost. Almost unforgivable. And some nice things. Not too many. I don't remember saying anything nice. But anyway, I hope you'll accept my apology. Accept it. And I just want to give you the opportunity. Is there anybody you'd like to apologize to right now yourself? No. No? No. Maybe the audience. No one How to about the apologize audience? at all. Okay. No apologies. Let's talk about immigration for just a second. Okay. I know that you believe that illegal immigrants should all be deported. True? That's true. Oh, that's true? Okay. We have to bring people. Look, we have a country. We have borders. We have no border right now. We don't have a country. We have to create. Number one, we're going to build a wall. Number two, we're going to. Okay. Oh, listen to this. Even with your crowd, I hear that. No, they love. But we want. They love the wall. No. People love the wall.